Disseram a você que a empatia é uma virtude sagrada, que compreender a dor do outro, perdoar sempre e oferecer a outra face é o ápice da bondade humana. Isso é uma mentira letal. A sua capacidade de sentir compaixão foi sequestrada e transformada em uma coleira. Hoje, nós vamos desconstruir essa ilusão e forjar o que Carl Jung chamou de integração da sombra, criando o empata sombrio. Aquele que possui a frieza cirúrgica para mapear a dor do inimigo, mas recusa a obrigação submissa de curá-la. Feche este vídeo agora, e eu garanto o seu amanhã. O despertador vai tocar, e o ciclo se repetirá com precisão matemática. Seu chefe ou aquela pessoa que divide o teto com você vai usar a mesma tática de manipulação passivo-agressiva. Eles vão sugar a sua energia vital, drenar a sua sanidade, e à noite, enquanto você encara o escuro do quarto sofrendo de insônia e confusão mental, o seu agressor dormirá em paz profunda, alimentado pela sua exaustão. A escolha é estritamente sua. Nos próximos 30 minutos, nós vamos invadir a mente do predador com o arsenal clínico da psicanálise. Eu vou lhe entregar o espelho de Jung, uma ferramenta implacável para mapear a sombra não integrada do seu inimigo. Você vai sair daqui, armado não com positividade inútil, mas com a técnica exata para espelhar a escuridão do manipulador, causando uma implosão instantânea e silenciosa na psique dele. E você fará tudo isso em absoluto silêncio, sem disparar um único grito ou perder o controle. O ar frio da sala de reuniões gela suas costas. Seu chefe acaba de soltar uma piada cínica sobre a apresentação que você virou a madrugada montando. Os colegas riem nervosamente, baixando os olhos. O que você faz? Você força um sorriso amarelo. Engole a seco o gosto metálico da humilhação, apenas para evitar um conflito maior. E é exatamente nesse milissegundo de submissão disfarçada de educação que o predador do outro lado da mesa sente imediatamente o cheiro do seu sangue. Pare de levar esse ataque para o lado pessoal. Essa crueldade não foca nas suas falhas, mas na sua competência. Achamos que o manipulador ataca nossas fraquezas. É um erro tático. O agressor mira cirurgicamente na sua luz. A sua dedicação genuína funciona como um holofote que evidencia a sombra não integrada dele. O seu brilho expõe o abismo interno do outro. Ele não te ataca por ser forte, mas por sofrer de um déficit patológico de identidade que precisa ser mascarado a qualquer custo. Jung diagnosticou essa mecânica psíquica como a inflação do ego. Não se trata apenas de arrogância, mas de um estado de delírio clínico. O manipulador se funde a uma ilusão de poder, construindo uma persona rígida. Essa máscara é a única trincheira que o impede de enlouquecer diante da própria fratura interna e do vazio existencial. Ele precisa humilhar você na frente da equipe para garantir que a fantasia infantil de onipotência que ele criou para si mesmo permaneça de pé. E aqui entramos no núcleo do seu erro fatal. Quando você engole a raiva e responde a esse abuso com polidez ou compreensão, achando que está sendo superior, você está injetando veneno na própria veia. A sua empatia ingênua atua como um suprimento narcísico. É o oxigênio psicológico exato que mantém as engrenagens desse teatro de grandeza do manipulador rodando sem parar. Cada vez que você perdoa em silêncio para manter a paz, você financia a tirania psicológica que te aprisiona. Você sente isso no corpo, não é? O estômago afunda, a nuca endurece e uma exaustão mental crônica toma conta. A sua intuição avisa que há uma invasão psíquica ocorrendo, mas o seu condicionamento dita que você engula em seco e evite o atrito. É assim que a sua maior virtude se converte na sua própria ruína. O predador lê o seu silêncio polido como um passe livre para continuar drenando a sua individualidade.
até não sobrar absolutamente nada de você, além de uma obediência triste e anestesiada. E é exatamente nesse abismo invisível de interações tóxicas cotidianas que nós precisamos lançar a nossa âncora. A anatomia do predador já está na mesa de dissecação. O diagnóstico clínico está claro e não aceita contestações. Agora, a verdadeira questão psicanalítica que você precisa enfrentar de frente antes de avançarmos é esta. Por que o sorriso complacente que você oferece hoje para evitar conflitos é, na verdade, a principal refeição que o seu agressor usará para se alimentar amanhã? Essa refeição não ocorre apenas nas mesas de reunião das empresas. O delírio do ego do agressor, essa necessidade biológica de mascarar a própria fratura interna, exige um território muito mais íntimo para se instalar e se enraizar de verdade. A loucura que descrevemos anteriormente não pode ficar contida dentro da mente do predador. Ela entra com ele pela porta da frente da sua casa, senta-se na mesa do apartamento recém-financiado e começa a exportar o próprio caos para o seu cérebro. O jantar emudece na cozinha apertada. O parceiro de Fernanda cruza os braços e, com uma voz macia e compassiva, começa a distorcer uma lembrança da noite anterior. Ele a convence, com extrema calma, de que ela disse algo cruel que jamais existiu. O que gela o peito de Fernanda não é a indignação, mas uma vertigem nauseante. A sua própria realidade começa a se desfazer nas mãos como areia fina, enquanto o medo patológico do abandono a paralisa completamente na cadeira. Você já sentiu essa paralisia somática? Aquele instante aterrorizante em que você duvida da própria sanidade mental porque a outra pessoa parece ter certeza absoluta da sua culpa. Mas aqui eu exijo que você faça uma análise fria e cirúrgica da situação. Pare de se defender das palavras. Por que as acusações mais cruéis e delirantes que você ouve da boca dele não são um reflexo do seu caráter, mas sim uma confissão biográfica e patética do seu próprio inimigo? Carl Jung mapeou essa tática clínica sob o nome de projeção. Não confunda isso com um simples erro de julgamento durante uma briga. A projeção é o ato desesperado de expelir o próprio lixo psíquico. O agressor pega todas as falhas inaceitáveis da própria sombra, aquela mesma sujeira interna que ele não tem coragem de enfrentar no espelho, e as costura à força na identidade da vítima. Quando ele te acusa de ser desequilibrada, ele está usando você como lixeira emocional. Aceitar as mentiras que o abusador vomita é o erro tático mais destrutivo que você pode cometer. Você não está ouvindo verdades dolorosas sobre a sua personalidade. Você está recebendo o inventário das doenças mentais dele. Ele transfere a culpa para não lidar com a dor de ser um sujeito quebrado por dentro. Esse gaslighting que isola a vítima de suas amigas da faculdade é apenas a transferência fria de uma neurose que o manipulador é covarde demais para curar em si mesmo. É exatamente por isso que ele fala baixo e não altera o tom. O predador moderno utiliza o que chamamos na psicologia de dissonância cognitiva armada. Trata-se da paralisação completa do seu cérebro, induzida de forma calculada. Ocorre um curto-circuito neurológico quando o tom de voz calmo e controlado do agressor entra em conflito brutal com a agressividade perversa das palavras ditas. O seu corpo perde o referencial, sem saber se deve relaxar ou se preparar para lutar. Esse desencontro intencional entre o som acolhedor e o veneno destrutivo desativa suas defesas naturais. Você fica presa nesse limbo sensorial, tentando processar a violência invisível, enquanto o parceiro bebe um gole de água na sua frente, agindo com uma tranquilidade fabricada. Essa calma serve para que, caso você chore ou levante a voz por puro desespero, ele possa se reclinar na cadeira e te apontar como a pessoa histérica e abusiva da relação.
Pare de tentar argumentar e se justificar, porque a lógica nunca esteve na mesa de jantar com vocês. O manipulador não quer ganhar uma discussão intelectual. O objetivo sombrio dele é muito mais estrutural. Ele precisa reprogramar a sua percepção básica da realidade. Ele promove esse enlouquecimento sistemático para garantir o monopólio absoluto sobre o que é verdade ou mentira dentro da relação, transformando a sua percepção em um anexo da mente doentia dele. A partir do momento em que ele dita sozinho o que aconteceu ontem à noite, ele passa a ser o proprietário do seu cérebro. Você deixa de confiar na própria memória e passa a alugar a visão de mundo de um delírio ambulante. Romper esse ciclo exige que você pare de buscar bondade onde só existe estratégia de sobrevivência parasitária. É preciso aceitar que a salvação não virá da empatia, mas de olhar diretamente para o vazio aterrador nos olhos de quem tenta te destruir. Quando você entende que a sua compaixão natural foi transformada em uma coleira invisível pelo agressor, algo no seu corpo finalmente se quebra. É o momento exato em que você se afasta dessa mesa de jantar disfuncional e caminha até o banheiro, às 2 da manhã. A água gelada batendo no rosto não lava apenas o cansaço do dia. Ela desperta uma clareza brutal. Você encara os próprios olhos no espelho e entende a parte mais dolorosa dessa dinâmica. Você não engoliu a humilhação do seu chefe naquela agência de publicidade porque é uma pessoa virtuosa e moralmente superior. Você se calou porque estava paralisado pelo medo patológico da rejeição e da exclusão. E aqui nasce a pergunta central que vai mudar o jogo para sempre. O que acontece com a sua estrutura mental quando você para de fugir dos seus próprios demônios internos e começa a jantar na mesma mesa que eles? A psicologia analítica de Carl Jung nos oferece um mapa cirúrgico para esse momento de crise. A resposta não está na luz, mas no que ele chamou de sombra. Diferente da crença popular ou da autoajuda tóxica moderna, a sua sombra junguiana não é um mal puro, a crueldade ou um erro biológico que deve ser curado com meditação matinal. Ela é, na verdade, o imenso reservatório do seu poder primitivo e da sua energia vital que foi sufocada. É dentro dessa câmara escura da psique que reside a agressividade saudável e a coragem visceral de dizer um não categórico sem sentir um pingo de remorso. Quando você repudia a própria raiva e tenta agir como o pacificador do escritório, o seu corpo absorve o impacto na forma de dores de estômago e exaustão crônica. A sua fúria não desaparece, ela simplesmente se vira contra você, apodrecendo a sua identidade e a sua autoestima. Esse comportamento submisso é alimentado pelo complexo do bom menino ou da boa menina. Esta não é uma qualidade inata da sua personalidade, mas sim uma máscara social altamente limitante, imposta por uma criação que valorizava a obediência acima da sua saúde mental. Essa máscara social atua como uma castração psicológica. Ela amputa suas defesas naturais e te entrega, de forma completamente desarmada e dócil, aos predadores modernos. É aterrorizante perceber que a nossa necessidade de agradar atraiu exatamente aqueles que queriam nos devorar. Se esse sentimento de exaustão e de estar cansado de engolir sapos é familiar para você, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Essa é a sua assinatura digital de que você escolheu parar de ser uma presa fácil. Escreva nos comentários sobre o momento em que a sua máscara caiu, porque você não está caminhando sozinho. Romper com essa persona dócil nos lança no que a teoria junguiana define como o processo de individuação. Entenda algo fundamental e cirúrgico sobre a psicologia humana. A individuação não é um caminho desenhado para deixar você feliz, em paz com o universo ou transbordando gratidão vazia. É um processo doloroso de queima de ilusões projetado estritamente
para tornar você uma pessoa inquebrável diante do caos e das manipulações do mundo. Trata-se da arte alquímica, de fundir a sua empatia mais compassiva com uma capacidade fria e calculada de destruição. O predador lá fora comete o erro fatal de confundir a sua bondade com fraqueza. Mas agora, ao resgatar a sua própria escuridão diante daquele espelho, você se torna o que chamamos de empata sombrio. Você não vai mais absorver o golpe calado. Você vai dissecar a alma de quem te ataca, lendo as falhas estruturais dele com perfeição. Agora que você parou de recuar e armou a sua mente com a força inabalável do empata sombrio, a dinâmica do jogo vira irreversivelmente. Eu direciono a nossa lente analítica, fria e cirúrgica, para mapear a anatomia oculta da vulnerabilidade do seu inimigo. É o final de tarde na sala de estar. O silêncio pesado do apartamento é rasgado por mais uma explosão de raiva do seu parceiro. O motivo? Uma simples xícara esquecida na pia. Mas hoje, a reação de Fernanda não é o choro exausto ou a justificativa nervosa. Ela não encolhe os ombros. Fernanda relaxa a postura e o observa com a frieza absoluta de um cientista dissecando um inseto no vidro. E aqui nós esbarramos em um paradoxo letal. Como o seu olhar silencioso, desprovido de qualquer agressão física, pode fazer a pessoa mais barulhenta e perigosa da sala começar a suar frio e perder a lógica do discurso. Para entender a mecânica desse curto-circuito mental, precisamos operar como em uma autópsia psicológica. O que você enxerga sob aqueles gritos hostis não é um monstro imbatível, mas uma criança apavorada, implorando por controle. A intimidação constante é apenas uma armadura. Por baixo dela, esconde-se o núcleo apodrecido do narcisista, o complexo de inferioridade. Uma ferida não tratada que ele tenta ocultar do mundo a todo custo. Um predador não revela suas falhas estruturais quando está vencendo, mas sim nas pequenas fendas da rotina diária. O empata sombrio treinado mateia os traumas não resolvidos do oponente exatamente através dessa desproporção emocional. A fúria patológica por causa de uma xícara não tem relação com a louça suja. É o desespero biológico de um ego frágil ao constatar que não tem o domínio absoluto sobre a sua vida e o ambiente. Quando você mantém o silêncio e apenas observa a histeria, você executa um verdadeiro raio-x mental do agressor. Eu afirmo isso com a certeza de quem investiga essas dinâmicas clínicas profundamente. Você para de reagir à agressão como uma presa assustada e passa a catalogar as fraquezas dele. A cada tom de voz elevado, a cada insulto disparado, ele entrega diretamente nas suas mãos o mapa detalhado das próprias inseguranças ocultas. Pela lente analítica de Jung, compreendemos que esse indivíduo é, na verdade, um refém deplorável da própria persona. Essa máscara social, construída sobre a ilusão de poder, é a única barreira que impede o colapso psíquico total dele. O seu parceiro abusivo, ou aquele chefe autoritário, depende vitalmente de que você acredite e reaja a essa máscara. Ameaçar a validade dessa persona é o equivalente a emitir uma sentença de morte psicológica. E é exatamente por esse motivo que o seu silêncio calculado funciona como uma guilhotina na mente dele. Quando você não valida a raiva, não se defende e apenas sustenta um contato visual neutro, você corta a linha principal de oxigênio do manipulador. Aquele suprimento narcísico essencial é brutalmente interrompido. Sem o seu medo para refletir a falsa grandeza dele, a armadura do inimigo começa a rachar sob o peso do próprio vazio. Você deixa de ser o alvo fácil e se cristaliza como um espelho impiedoso, forçando o agressor a contemplar a sua própria mediocridade em tempo real. Este é o degrau mais alto de soberania mental que alcançamos até agora. Dissecando a anatomia da chantagem emocional, você anula o poder magnético que a histeria exercia sobre o seu corpo.
O estômago relaxa. O ritmo cardíaco normaliza. A ameaça transforma-se em um espetáculo constrangedor. Sustentar essa leitura fria exige prática e um distanciamento absoluto das suas reações defensivas automáticas. Você não está mais ali para curar a neurose alheia ou absorver o choque. Você tomou o controle da realidade. Ao expor a fragilidade subjacente dessa histeria cotidiana, desarmamos o delírio sem elevar o tom de voz. Agora o terreno está perfeitamente nivelado para o golpe de misericórdia verbal que veremos no próximo estágio. Com a fraqueza estrutural do inimigo meticulosamente mapeada na nossa lente analítica, o cenário agora está pronto. Chegou o momento exato de executar o ataque espelhado, e faremos isso sem derramar uma única gota de suor. Retornamos àquela mesma sala de reuniões fria na agência em São Paulo. O diretor de criação lança a isca, a armadilha armada na frente de toda a equipe, esperando que Tiago gagueje uma desculpa patética ou abaixe os olhos em submissão. Mas a fisiologia da presa não habita mais aquele corpo. Em vez de sentir o estômago queimar com a injustiça e o pânico, Tiago relaxa os ombros contra o encosto da cadeira. Ele sustenta o contato visual. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos de um silêncio denso e esmagador. E então, com a curiosidade de quem examina um patógeno no microscópio, ele devolve. Você precisa me diminuir na frente deles para validar a sua liderança? Qual é a mecânica anatômica por trás dessa combinação precisa de silêncio e um punhado de palavras, capaz de causar um curto-circuito irreparável na mente de quem tenta controlar você? A resposta para esse colapso atende pelo nome de tática do espelho neutro. Na psicologia profunda, não tentamos iluminar a escuridão alheia com compaixão excessiva. Nós a devolvemos para sua origem com uma frieza matemática. O manipulador esperava absorver a sua energia vital através do seu medo visível ou da sua indignação ruidosa. No entanto, ao usar o espelho neutro, você reflete a energia do ataque agudo sem absorver um único miligrama do impacto emocional. A neurose do agressor bate em uma superfície lisa, intransponível, e volta para o remetente em estado bruto. Você devolve a vergonha para o colo de quem não tem capacidade psíquica para processá-la. É imperativo dissecar a anatomia desse vácuo. O uso calculado do silêncio tático não é uma ausência de resposta, como a cultura da submissão nos ensinou a acreditar. Ele é uma arma letal de constrição ativa. Quando você segura aqueles 3 segundos de contato visual neutro, você cria um buraco negro no ambiente. O narcisista, apavorado com o próprio vazio interior, sente a urgência fisiológica de preencher esse espaço a qualquer custo. Esse vácuo forçado obriga o agressor a tentar se explicar, tropeçando nas próprias sílabas e engasgando com a própria toxicidade diante das testemunhas. Neste exato momento de ruptura, testemunhamos o poder absoluto de uma lei fundamental formulada por Carl Jung, chamada enantiodromia. Este princípio clínico decreta que qualquer força que seja empurrada agressivamente até o seu limite, inevitavelmente corre para o seu oposto. A enantiodromia se manifesta como aquele momento sublime e devastador em que a necessidade frenética de poder do manipulador se converte subitamente em impotência total. Ele percebe com um pânico silencioso que o alvo simplesmente se recusa a reagir à provocação. O choque estampado no rosto daquele chefe não é apenas surpresa, é o colapso estrutural de um delírio mantido por anos à custa do sofrimento dos outros. Sem o oxigênio do seu pavor, para refletir a falsa grandeza dele, a armadura se parte. A pessoa que há 3 minutos parecia uma ameaça insuperável é reduzida a uma figura pálida e desarmada, sufocando na armadilha que ela mesma construiu. Esse é o Aikido psicológico em sua forma mais pura. O poder que antes esmagava o seu peito, agora flui pelas suas palavras como um bisturi cirúrgico, extirpando a influência do predador sobre o seu sistema nervoso.
Ao espelhar a podridão do inimigo sem elevar a sua voz um único decibel, você não está apenas vencendo uma disputa de ego no escritório. Você está aniquilando a autoridade daquele carrasco dentro da sua própria mente. A empatia vulnerável foi finalmente transmutada na compostura inabalável do empata sombrio. O inimigo recua, reconhecendo que adentrou o território de alguém que dominou o próprio abismo. Aquele silêncio na sala de reuniões não é o fim. Tiago e Fernanda cumpriram seus papéis, mas a verdadeira batalha acontece agora, dentro de você. Caminhando pelo centro frenético da sua cidade, no fluxo caótico de uma avenida lotada, você não é mais a presa. Antes, você encolhia os ombros e pedia desculpas por existir. Mas hoje, algo mudou na sua espinha dorsal. A tempestade passou. Você respira fundo, a postura é reta, e você se torna o senhor absoluto do seu próprio território psicológico. A integração da sombra não tem o objetivo de transformar você em um monstro. O propósito clínico de Carl Jung era torná-lo um ser humano inteiro, denso e imune a chantagens emocionais baratas. É por isso que a vingança mais brutal e definitiva contra quem tentou quebrar a sua mente não é a guerra aberta. A verdadeira retaliação é a absoluta irrelevância desse agressor na sua história. Ele deixa de ser o seu carrasco e se torna apenas uma sombra patética, incapaz de ditar as suas escolhas. Uma mente amadurecida pela dor compreende que o manipulador narcisista não era o seu algoz definitivo, mas apenas um professor miserável no seu severo caminho para a individuação. Quando você deixa de temer a sua própria escuridão interna e a acolhe com respeito tático, a mágica acontece. A maldade externa perde completamente a força gravitacional sobre o seu destino emocional. O monstro perde os dentes. Você entende que a escuridão do outro só te controlava enquanto você fugia da sua. Em um mundo apodrecido por projeções neuróticas e delírios coletivos, buscar a aprovação alheia é uma armadilha fatal. A sua vontade pessoal, blindada por um autoconhecimento implacável, torna-se o único compasso verdadeiro. Você não precisa vestir a máscara do excesso de bondade para ser validado. O empata sombrio sabe que a paz mental custa muito caro, e a partir deste segundo, é você quem dita quem merece acessar a sua energia. O predador foi dissecado, e a visão agora é puramente clínica. Este é um momento de firmar um pacto irrevogável. Quebrar a cadeia do abuso exige um ritual de manifestação, uma fixação física da sua nova identidade. Se você chegou até aqui, engoliu essa verdade brutal e decidiu parar de recuar, eu quero que você oficialize essa escolha. Desça até os comentários agora e escreva a seguinte frase: a partir de hoje, a minha sombra é o meu escudo. Deixe um like se essa análise lhe trouxe clareza e inscreva-se no canal para continuar forjando a sua liberdade. O abismo sempre vai te encarar. O mundo continuará repleto de egos fraturados implorando por vítimas. Mas a partir de agora, você caminha entre essas pessoas, com a frieza cortante de quem aceitou a própria natureza. O espelho de Carl Jung está nas suas mãos, e o seu silêncio se tornou a sua arma mais letal. Você está definitivamente livre do delírio deles. Mantenha a mente afiada e não ceda um único milímetro. Fim de transmissão.